Olá, amados. Como nós entendemos o batismo? É só um rito de entrada na igreja? Fui batizado ou sou batizado? Sou o pastor Celso e convido você a se inscrever no canal. O batismo é um tema importante, pois Nicodemos, na conversa que teve com Jesus, ouviu a respeito de um novo nascimento. Neste novo nascimento, precisamos ver se o nosso batismo só nos remete ao passado, isto é, só quando fomos batizados. Ele está em nossa história de um passado que muitas vezes não lembramos, principalmente se fomos batizados quando criança. Sobre a validade ou se é certo o batismo de crianças, conversamos nos próximos vídeos. Claro que o batismo sempre é algo que acontece no passado, mas tem sua importância em toda a nossa história. Nele o fogo da fé começou em nossos corações. É estranho falar em fogo, já que o batismo é usar água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já pensou usar água em uma fogueira? Não dá fogo, né? Mas mesmo parecendo estranho, no batismo é criado em nós, pela ação do Espírito Santo, a chama da fé. Por isso vemos na Escritura que a ação do Espírito Santo é como fogo purificador. Em Atos 2, vemos essa chama sobre as cabeças dos seguidores de Jesus. Ali nós temos o início de uma fogueira iniciada com água. São 3.000 pessoas batizadas. E isso tudo devido às palavras de Jesus: façam discípulos. Como fazer discípulos? Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ensinando a eles a guardarem todas as coisas que Jesus fez. Assim percebemos que o batismo não é algo humano, mas divino. É um mandamento de Jesus que, ligado com a água e a palavra de Deus, nos torna da família de Jesus. Em Tito, nós lemos que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que age por meio da palavra de Deus em nossos corações. É maravilhoso perceber que o batismo, mesmo sendo algo do passado, continua agindo no presente em nossas vidas. Pois o apóstolo Paulo nos diz que no batismo fomos revestidos de Cristo Jesus. Sendo Cristo a palavra que se fez carne e se apresenta como a água da vida, talvez por isso no batismo nós temos a água e a palavra juntos. Talvez por isso seja só um batismo, pois naquele poço Jesus disse àquela mulher: nunca mais terá sede. Muitas vezes vemos discussões sobre a quantidade de água, se pode ser uma gota ou se só é válido nas águas, quando a pessoa é coberta pelas águas. A ênfase de Jesus é que seja usado água e que a palavra esteja ligado a essa água. Por fé e lendo os textos bíblicos, compreendo que não é a quantidade de água que faz a diferença ou torna o batismo nulo, mesmo que alguns insistam na quantidade de água, dizendo que o batismo por imersão é o correto. Temos também outros que dizem que o correto é somente o batismo em água corrente. Vejo que a palavra de Deus não coloca o poder na água, mas na palavra. A água é só o cumprimento do mandamento de Cristo em nossas vidas. Seria engraçado ter um texto nas Escrituras Sagradas que dissessem:
foi batizado com 3 gotas de água, ou 5 litros de águas, ou outro relato dizendo que foi batizado com 5.000 litros de água. Mas estes relatos não existem, pois o poder, repito, está em cumprir o pedido de Jesus: usar água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo, feito uma única vez, conforme Jesus ensina. Lembra da criação? O texto sagrado diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Jesus é o verbo eterno. Jesus é a palavra. Essa palavra, ela é poderosa. Lembra de Lázaro? Jesus chama Lázaro e ele, que estava morto, se levanta. Ele já estava morto há 4 dias. Jesus o chama e ele ressuscita. Esta é a palavra poderosa de Deus que dá vida. Nós que sem o batismo estamos mortos para Deus, quando usamos a palavra e a água como Jesus nos ordena, nós nascemos de novo. Pois todos nós que nascemos de pais humanos, nascemos espiritualmente mortos para as coisas de Deus. Percebe que no batismo somos chamados para sermos da família de Jesus, para sermos seus discípulos, mas Ele não chama só nós, mas todos são chamados, todas as nações, tanto adultos como crianças são chamados. Mas sobre o batismo infantil falaremos em outro momento. Falo agora porque batizamos crianças também. Essa é a nossa fé. Por isso falei de Nicodemos no início, pois nessa conversa Jesus diz que é preciso nascer de novo. Nicodemos, ele não compreende o que Jesus está dizendo para ele. Pensa ele: como pode uma pessoa velha nascer de novo? Será que pode voltar ao ventre materno outra vez? Jesus socorre a Nicodemos dizendo: quem nasce de pais humanos é humano. Quem nasce do Espírito Santo é de natureza espiritual. Assim Jesus instituiu o batismo para sermos seus discípulos, de sua família, da família de Deus, pois Deus é Espírito, conforme a palavra nos diz, as Escrituras Sagradas. Ele fala isso com toda a autoridade e poder, diz claramente o que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É dessa maneira que ocorre o batismo. Passamos a viver dentro de Jesus, assumindo o seu sobrenome. Somos, a partir do batismo, de Cristo. E se somos de Cristo, somos também herdeiros de Deus segundo a promessa. Desta maneira, somos chamados à novidade de vida diariamente, a vivermos juntos com outros irmãos e irmãs na fé. Neste viver, essa nova vida, somos perdoados, quando o arrependimento nos faz voltar a Jesus, e assim voltamos ao batismo inicial. Todas as vezes que volto arrependido, meu batismo é a garantia que sou de Cristo. Não preciso ser batizado outra vez. Por isso digo,